Fala pessoal, bem-vindo ao número 96 de C aqui do canal de Aluno para Aluno. E continuando a nossa série de vídeos sobre alocação dinâmica, a gente vai falar agora sobre a função malloc. A gente vai entrar bastante detalhe como que essa função funciona. Então, por mais que a aula seja um pouquinho mais longa e tenha um pouco mais de teoria, realmente recomendo você acompanhar ela por inteiro, que vai ter bastante coisa nova para aprender. Beleza, última coisa que eu tenho que dizer aqui antes de começar: se você caiu nesse vídeo aqui, não deixe de checar o vídeo anterior, que foi o início dessa série aqui. Então tem coisas importantes que a gente mencionou lá para poder acompanhar esse vídeo aqui. Beleza, então vamos dar uma olhada nesse código aqui, ó, e a gente vai tentar entender o que acontece fisicamente na memória RAM do nosso programa quando esse programa é executado. Então, olhando aqui no código, a gente declarou uma variável x do tipo short, inicializamos o valor dessa variável dizendo que é igual a 10, declaramos um vetor de tipo inteiro chamado c de tamanho 10 e declaramos aqui um ponteiro chamado p, que aponta em tipos de dado tipo short, que está apontando no endereço de memória da variável x. Até aqui deveria estar tranquilo. Mas o que acontece fisicamente lá na memória RAM do nosso computador quando esse programa é executado? Então vou trazer a ajuda aqui desse desenho aqui que vai nos ajudar. A gente já vai simular o seguinte: se a gente pensar nesse exato momento, o que está em execução no seu computador, no meu computador? Existem, por exemplo, eu tenho aqui a IDE que está sendo executada nesse momento, que precisa de memória RAM para ser executada. Eu tenho um programa que está gravando esse vídeo aqui que precisa de memória RAM. O próprio sistema operacional precisa de memória RAM. Tudo isso está pegando espaço lá na memória RAM do nosso computador. Então esse desenho aqui está simbolizando o quê? Simbolizando a memória RAM completa do meu computador. E cada um desses blocos aqui, esses bloquinhos, representam um bit da memória do meu computador. Obviamente seriam muitos mais aqui, mas vamos supor que isso aqui seja a memória RAM completa. Beleza, agora que a gente tem isso, a gente teria a seguinte situação. Como eu tenho a IDE aqui sendo executada, o sistema operacional ele define o seguinte: olha só, essa memória aqui, esse bloco de memória, ele é para a sua IDE. O sistema operacional que está gerenciando isso. E aqui nesses endereços aqui, a gente pode ter algum dado ali, vão ter alguma coisa escrita naquilo lá. Então esse bloco aqui para minha IDE, aqui esses números simbolizam o endereço de memória e aqui estão os dados. Eu posso ter aqui uma outra parte aqui que foi para o programa que está gravando esse vídeo aqui. Então está aqui a memória RAM, a letra bonita aqui, memória RAM para esse vídeo, está aqui os dados. E a gente pode ter outras partes aqui, que está cheio de sujeira. Então tem um monte de valor aqui, só que não está alocado para ninguém. É como essa memória RAM, por mais que ela tenha um valor dentro dela aqui, ela não está alocada para nenhum programa. Isso quer dizer que se você for lá abrir um outro programa e o sistema operacional veja, opa, esse programa aqui está solicitando memória RAM, ele pode vir nesse espaço aqui, que não está alocado, e falar, beleza, essa galera aqui está desocupada, eu vou dar para esse novo programa X essa memória aqui. E aí a parte do seu programa vai escrever os dados que ela quiser em cima desses blocos aqui, desses bits, por mais que tenha um lixo anteriormente. Beleza, então entendemos essa parte. Agora, o que aconteceria quando esse programa específico que a gente tem escrito aqui fosse executasse? Seria algo mais ou menos assim. Então a gente tem a memória RAM do nosso IDE que está alocado, o nosso vídeo, o nosso programa compilado e executado. Ele fala, olha só, sistema operacional, eu preciso de um espaço aí na memória RAM para poder armazenar um tipo de dado do tipo short. Como a gente viu na aula anterior, o operador sizeOf retorna para a gente a quantidade de bytes de qualquer tipo de dado. E a gente viu que o tipo de dado short tem o tamanho em bytes de 2 bytes. Então seria algo mais ou menos assim. O sistema operacional ia vir aqui e ia pegar 2 bytes. 2 bytes numa arquitetura de 64 bits seriam aqui, no meu caso, vão ser 16 bits. Então isso aqui pode mudar talvez no seu computador, se você pode fazer o sizeOf tipo short aí, talvez seja diferente para você, mas no meu computador, um short são igual a 16 bits ou 2 bytes. Então o sistema operacional, de qualquer maneira, ia vir aqui e falar, tá aqui, esse bloco de memória aqui, tá ele para sua variável x. Bacana. Qual que seria o endereço da variável x? O endereço da variável x, tá ele aqui, eu vou apontar para ele, tá aqui o endereço da variável x, tá aqui os bits da minha variável x, onde a gente pode escrever o valor dela, tá aqui o bloco da variável x, e poderia surgir pergunta, por que o endereço da variável x é esse aqui e não esse aqui?
Na verdade existe um motivo, você pode perceber que eu peguei um número que é maior aqui, ó. Existe um motivo por ser esse, mas a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais pra frente quando a gente falar sobre heap e stack na linguagem C. Beleza, e o que ia acontecer quando a gente tivesse o nosso vetor de tipo inteiro de tamanho 10? Mesma coisa, uma variável inteira precisa de 4 bytes, como é um vetor de tamanho 10, 4 bytes multiplicado por 10, a gente ia solicitar lá para o sistema operacional o espaço suficiente para o nosso vetor C. Tá? E o sistema operacional vai fazer aquilo. O que aconteceu com o nosso ponteiro? A mesma coisa, o ponteiro também precisa de um espaço aqui na memória, então vou colocar ele aqui do lado, que está cheio ali, mas ele ia ter lá o espaço dele de bits, bytes que foram tomados, só que o ponteiro ele ia apontar em um outro endereço de memória. Então esse aqui é o nosso programa. Beleza, passamos 6 minutos para essa parte aqui de teoria, mas acho que vai ser muito interessante o que vai acontecer próximo agora. Então eu vou dar um voltar aqui, apagar todo esse desenho aqui que eu fiz. E você vai ter notado provavelmente que existe uma coisa em comum em todas as operações aqui que a gente falou. A memória que foi alocada para o nosso programa aqui, perceba que é possível a gente saber quanto de memória a gente precisa para esse programa aqui, ó, não em tempo real, não em tempo de execução, mas antes mesmo do tempo de execução, nós já sabemos quanto de memória que esse programa necessita. E o que eu quero dizer com isso? A variável short aqui, ó, a gente pode calcular. Variável short, 2 bytes. A variável, esse vetor de int aqui, ó, de tamanho 10, 40 bytes. Então 2 bytes aqui, mais 40 bytes, 42 bytes. Aqui esse nosso ponteiro aqui pega 8 bytes, então 50 bytes. O nosso sistema operacional, antes mesmo do tempo de execução, já sabe, já vai lá e aloca aquele espaço para essas variáveis. Só que nem sempre vai ser dessa maneira. Vão existir programas que nós não vamos saber antes do tempo de execução quanto de memória que a gente precisa alocar para aquele programa. E é daí que vem a parte de alocação dinâmica que a gente está tentando aprender aqui. Então como que isso aqui vai funcionar? Eu vou deletar isso aqui. Eu vou criar aqui um ponteiro tipo inteiro, que eu vou chamar de P. Então ponteiro tipo inteiro. E olha só o que eu vou chamar agora. A nossa função malloc. E o que a função malloc é responsável de fazer? Malloc, que nada mais é que uma abreviação do inglês de Memory Allocation. Então olha só, malloc, Memory Allocation, é só uma abreviação disso aqui, alocação de memória. Essa função ela é responsável de pedir ao sistema operacional, um bloco de memória de qual tamanho? De um tamanho que nós vamos especificar. Então aquela função pode falar o seguinte: sistema operacional, eu preciso de um bloco de memória desse tamanho aqui. Ou eu preciso de um bloco de memória desse tamanho aqui. É isso que essa função faz. E o que a função retorna para nós? A função retorna para nós um ponteiro que aponta para o endereço desse bloco que foi alocado quando a gente chamou a função malloc. Simples assim. O conceito você vê que não é complicado e na verdade não é. Então a função malloc, nós especificamos quanto de memória nós queremos na memória RAM, é solicitado ao sistema operacional. O sistema operacional ele faz esse gerenciamento de ir lá ver qual memória que não está alocada e retorna para a gente, essa função, um ponteiro que aponta para o endereço de memória para aquele espaço de memória, para aquele bloco de memória que foi alocado. Simples assim. Então agora vamos fazer o código disso aqui. Então olha só, entre parênteses aqui, o que eu tenho que passar como argumento para essa função? Nós temos que passar o tamanho, quantos bytes nós queremos alocar. Por exemplo, eu poderia colocar o número 4. Isso aqui é fazer o quê? Nós vamos estar solicitando para alocar na memória RAM do nosso computador 4 bytes. Só que é meio incomum a gente ver isso aqui. A gente não vai necessariamente especificar numericamente quantos bytes eu quero. É mais comum a gente ver algo assim, ó. Eu vou chamar aqui a quantidade de bytes que eu quero alocar é igual a size of. Então a gente vai utilizar o conceito da aula anterior. Lembra que o operador sizeOf traz para a gente a quantidade de bytes de um tipo de dado? Então a gente vai utilizar esse operador para especificar quanto de memória que nós queremos no sistema operacional. Então eu vou dizer, já que o nosso ponteiro é do tipo inteiro, eu quero alocar memória no sistema operacional, lá na minha memória RAM, que seja de tamanho de quê? De um tipo de dado
inteiro. Por quê? Porque o meu ponteiro é do tipo de dado inteiro. Bacana. Fizemos isso aqui então. Utilizamos o nosso sizeOf para poder especificar quanto que nós queremos de memória. Ah, e se eu quisesse, em vez de um único membro, se eu tivesse um vetor de tamanho 10, eu poderia fazer o seguinte: 10 multiplicado por sizeOfInt. Ou seja, sizeOfInt ia trazer para a gente 4 bytes, 4 multiplicado por 10, 40 bytes. Então eu posso, se eu tiver um vetor, através da multiplicação aqui, ó, eu coloco o tamanho do meu vetor multiplicado pelo tipo de dado que é o vetor. Também posso fazer isso. Beleza, eu vou deixar aqui do jeito que estava, só um inteiro. Só que tem um pequeno porém. O que essa função retorna para o nosso programa? Essa função, a gente viu que ela retorna um ponteiro. Só que um ponteiro pode ser um ponteiro que aponta em tipo de dado inteiro, em tipo de dado double. Por exemplo, esse nosso ponteiro aqui, ó, ele aponta em tipo de dados double. O ponteiro que essa função retorna, ele é um ponteiro do tipo void. Um ponteiro do tipo void nada mais é que um ponteiro genérico. Quer dizer, ele aponta para um endereço de memória, mas a gente não sabe, é indefinido, qual que é o tipo de dado que ele está apontando. Isso aqui gera um problema. Por quê? Eu estou querendo fazer aqui que o meu ponteiro P, que pode apontar especificamente em tipo de dados inteiro, eu estou querendo jogar ele para apontar no mesmo valor que um ponteiro tipo void. Vai dar pau aqui. Se você até tentar executar esse programa da maneira que está aqui, ó, provavelmente você vai receber um erro aí. No caso aqui eu não recebo, eu não sei porquê, na verdade deveria receber. Em todos os outros compiladores que eu executei esse programa aqui, eu receberia um erro, mas nesse específico aqui, Xcode, eu não estou recebendo. Provavelmente testa aí, eu acredito que você vai receber um erro aqui, dizendo o quê? Olha só, nós precisamos fazer um casting aqui. Ó. Então se você não lembra da parte casting, eu vou deixar um link aqui nessa parte aqui, que nada mais é que um link para um livro de 5 minutos que a gente falou sobre casting. Mas basicamente a gente vai forçar que aquele ponteiro que é do tipo void passe a ser um ponteiro do tipo int. Então a gente vai utilizar casting para forçar que o valor retornado seja do mesmo tipo do ponteiro que a gente está tentando passar esse valor. Então agora se você executar aí, provavelmente se você estava recebendo um erro, agora não vai ter nenhum erro. Beleza, fizemos. Então vamos entender o que essa linha aqui fez. Essa linha foi o quê? A gente criou um ponteiro P. Então olha só, um ponteiro P aqui, ele pegaria um espaço aqui na nossa memória de, no caso do meu computador, 8 bytes. Está aqui o meu ponteiro P. E aí, com a função malloc, a gente já está falando, o sistema operacional, eu preciso de um espaço aí, eu preciso alocar um bloco de memórias de qual tamanho? Tamanho de uma variável int, que é o tamanho 4. Então o sistema operacional ia vir aqui, pegar 4 bytes e ia falar, tá aqui, ó, tá aqui o seu espaço, separei ele para você. Esse aqui, ó, é o endereço do espaço que eu separei para você. Aí o que que é fazer? Essa função vai retornar um ponteiro do tipo void para esse endereço aqui, ó. E por que ele é do tipo void? Porque ele é genérico. Aí fica por conta nossa de fazer o quê? Como esse ponteiro aqui, ó, ele é especificamente do tipo inteiro, a gente vai ter que fazer um casting, fazer esse casting aqui, para forçar que o valor retornado seja do mesmo tipo que a gente definiu no nosso ponteiro. E aí o nosso ponteiro P, passou a apontar nesse endereço de memória, e agora essa parte aqui está disponível para uso do nosso ponteiro P do tipo inteiro. Foi uma longa estrada até aqui. Beleza, bastante coisa nova aqui. Se não ficou claro alguma coisa, pode deixar um comentário aqui, mas calma aí que não acabou ainda não. Então, agora que a gente alocou memória para esse ponteiro P, o que a gente pode fazer? A gente pode acessar aquele endereço de memória. Aquilo agora está disponível fisicamente na memória RAM do nosso computador. Quer dizer que eu posso vir aqui e fazer o meu ponteiro P é igual a, é um ponteiro tipo inteiro, é igual a 1000. Posso fazer isso aqui, totalmente válido. Quer dizer, nesse espaço aqui agora, eu fui lá e escrevi aqui, ó, 1000. Jogamos lá na memória RAM do meu computador, 1000. E se eu vier aqui, eu posso dar um printf naquele valor. Vamos confirmar para ter certeza, sempre bom a gente confirmar. Posso dar um printf naquele valor. Se eu não executar, tá aqui, 1000. Ou seja, a gente alocou memória.
Obviamente que aqui a gente não deu para ver exatamente a parte de alocação dinâmica, mas esse é o conceito que a gente tinha que pegar. Agora, existem algumas particularidades que a gente tem que ver sobre a função malloc. A função malloc é o seguinte: lembra que eu falei que aqui na memória a gente pode ter um lixo? A memória vai ter alguma coisa escrita lá na memória, por mais que ela não esteja alocada, aquela memória pode ter um lixo lá nela. Quando a gente chama malloc, malloc vai deixar aquele lixo que tiver lá do jeito que tiver. Então se eu não fizesse isso aqui, ó, essa linha aqui que eu especifiquei, que aquele bloco de memória que foi jogado para o meu ponteiro P, se eu não disser que ele é igual a 1000, se tiver lixo de memória lá, a função malloc não liga para aquilo lá. Se tiver lixo, vai ficar lixo. Então olha só, eu vou deletar isso aqui e vou dar um printf da maneira que está agora. Eu vou receber, olha só aqui, olha que eu recebi aqui, esse número. Eu não especifiquei esse número. E quem que é ele? Era alguma coisa que já estava lá na memória. Então é importante saber isso aqui. A gente não pode considerar que, fiz isso aqui, então agora o valor que está na memória é zero. Não é zero. Se tiver lixo na memória, a função malloc não vai tratar daquele lixo. Então é importante saber isso aqui para não receber um erro quando a gente estiver fazendo o programa. O que mais? Pode acontecer um caso em que o programa não consiga alocar memória. Vamos supor que hoje em dia vai ser difícil a gente acontecer esse caso aqui, mas vamos supor que o computador tenha pouca memória, seja um computador muito velho e esse computador não tem muita memória RAM disponível. Pode acontecer que na hora que a gente chamar malloc, o sistema operacional pode dizer: cara, você está precisando de, não sei, 1000 bytes, mas eu não tenho 1000 bytes para você. Não tem como alocar. Se a função malloc não conseguir alocar a memória, o que vai acontecer é que vai ser retornado null. Null nada mais é que lugar nenhum. Null seria como retornar um ponteiro que não aponta em lugar nenhum. Então olha só, uma maneira da gente controlar se a função malloc funcionou é a seguinte: eu posso dizer se, e qual que vai ser a condição? Se o meu ponteiro P for igual a null, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que malloc não funcionou. Obviamente que a mensagem aqui deve ser um pouco mais apropriada, então a gente vai deixar assim para facilitar. Mas quer dizer o quê? Quando eu chamar malloc, se malloc retornar null, quer dizer que por algum motivo o sistema operacional não conseguiu alocar a memória para o meu ponteiro. E aí vai ser jogado null e eu posso controlar aqui. Por que é bom a gente fazer esse controle? Porque pode imaginar, se a gente não controla isso, o programa ia crashar. Quer dizer, se a gente faz esse controle aqui, a gente poderia escrever um código aqui, ó, em vez de escrever simplesmente a mensagem malloc não funcionou, a gente poderia escrever um código que contornaria a situação guiando o usuário para fazer outra coisa. Agora, se a gente não fizer esse controle, se a gente tentasse utilizar o ponteiro P aqui embaixo e não fosse alocado memória para ele, o programa ia crashar. Por quê? P agora não tá apontando em lugar nenhum e eu estou tentando acessar ele. Acho que era isso que a gente viu nessa aula. Foi aqui um pouquinho longa, mas a gente viu bastante coisa aqui interessante. Última coisa. Antes de a gente partir aqui, talvez você tenha notado que quando a gente coloca aqui, ó, quando eu chamo a função malloc, talvez você percebeu aqui que entre parênteses a gente recebe uma sugestão aqui na ideia que eu estou utilizando para informar o tipo de dado que eu tenho que passar aqui entre parênteses é size underline t. E o que é isso aqui? Isso aqui é um tipo de dado que foi definido na linguagem. O que esse size t significa? Nada mais é que um valor inteiro sempre positivo, que não pode ser negativo. Então isso aqui seria a mesma, por isso que dá certo, olha só, se eu escrever aqui o número 5, isso aqui está certo. Eu posso escrever isso. Size underline t é um tipo de dado, da mesma maneira que a gente tem o valor aqui int é um valor inteiro, pode assumir um valor inteiro, negativo ou positivo. Size t é uma variável que pode assumir valores positivos necessariamente, inteiros. Então para que tem isso aqui? Simplesmente para garantir que a gente não vai informar aqui um valor negativo. Porque não existe aqui um tamanho de memória negativo. Um tamanho de memória vai ser sempre positivo. 2 bytes, 4 bytes, 8 bytes, por aí vai. Então isso aqui é mais uma curiosidade. Se você estava curioso o que esse size underline t aqui, ele é simplesmente definido na linguagem como sendo tipo de dado do valor inteiro que deve ser necessariamente
necessariamente unsigned, ou sem sinal. É isso. Beleza, era isso que a gente tinha que ver nessa aula aqui, obviamente que tem muito mais para ver, a gente tem que agora tratar como acessar esses dados aqui, como fazer a alocação dinâmica propriamente dito. Então te vejo na aula número 97 com mais alocação dinâmica na linguagem C. Até mais.